anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a falar e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus e depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Você pode dar glória a Deus por esta palavra? Senhor, a sua igreja aplaude a tua palavra, ama a tua palavra, recebe a palavra, porque vejo nesta manhã uma igreja reunida, Senhor, em torno do sacrifício vicário, numa celebração e na esperança da tua vinda. Por isso, Senhor, nesta manhã, tu já estás falando aqui. Se o pastor Simval concluísse, ó Deus, o culto desta manhã com a palavra pastoral a qual o Senhor usou aqui, certamente já sairíamos edificados. Mas eu creio que há algo que o Senhor quer, ó Deus, selar no nosso coração. Por isso nosso coração está aberto, nossa mente totalmente cativa à verdade da tua palavra, e a recebemos com louvor e gratidão, em nome de Jesus o justo. Você pode dizer amém? Diga glória a Jesus por esta palavra. Queridos, como eu disse, meu coração queimou com este texto, diante de algumas circunstâncias que pessoalmente eu estou vivendo. Preste bastante atenção que eu faço o possível para não ser muito almática. É claro que é impossível que nós não sejamos almáticos, haja vista que nós somos dotados de corpo, de alma e espírito. Mas diante das circunstâncias, eu e você temos a tendência de sermos também circunstanciais. Eu tenho orado a Jesus e ao Espírito Santo
dizendo: eu não quero entender com a minha alma, eu quero entender com o Espírito. Eu não quero agir com a alma, eu quero agir pelo Espírito. Porque se eu for totalmente almática, eu serei certamente injusta e carnal também, diante das questões e das decisões. E orando, e num propósito de oração que eu comecei esta semana, Deus falou muito forte comigo este texto, e eu quero transmiti-lo à igreja do Senhor. O texto sagrado diz que Jesus, ele ressuscita, e depois da sua ressurreição, ele passa 40 dias, mas não é qualquer 40 dias, são 40 dias em que Jesus, o texto de forma muito prática nos explica dizendo, ele conversa, ele tem um tempo de mesa com aqueles que antes eram discípulos, mas agora já são apóstolos. Olha para alguém e diga assim: Deus te trouxe nesta manhã a esta casa, porque Ele está te fazendo subir de nível. Então, o nível para onde Ele está nos levando é do nível do discípulo. Não que nós não sejamos discípulos toda a nossa vida, mas que nós também sejamos na unção daquilo que Ele tem nos ensinado nesta casa. Sejamos também apostólicos, no sentido de que Ele está nos enviando, e Ele tem nos enviado para uma missão especial. Cutuca alguém aí e diga assim: Ele está te enviando. Você vai deixar de ser um ouvinte, Ele vai te chamar para mais perto, te colocar à mesa, porque na nossa mesa nós só convidamos gente que a gente já considera íntima, sim ou não? E aí Ele começa a dizer esta palavra, e eu acho lindo esse texto, igreja, porque Ele fala 40 dias com os discípulos, mas a fala de Jesus não é apenas uma fala de discipulado. Jesus aqui, Ele tem mais que o discipulado, Ele tem instruções, Ele tem um envio para fazer. E o texto vai dizer bem claro, quando Jesus fala, Ele fala pelo Espírito Santo. Eu vou dizer de novo, quando Jesus fala, Ele fala pelo Espírito Santo. E olha o que Deus me disse dentro desse texto nesses dias: Enoide, esse tempo é o tempo da igreja não ser almática, mas a igreja ouvir o que eu estou falando, e ouvir com o ouvido ungido pelo Espírito Santo, agir pelo Espírito Santo. Escute uma coisa: é melhor alguém dizer que você é muito espiritual do que dizer que você é muito carnal. Eu prefiro, pastores, que alguém fala assim: ah, irmã Enoide espiritualiza demais as coisas, como diz o mineiro da minha terra, espiritualiza demais os trem, né? Eu prefiro que alguém diga assim de mim, do que falar assim: não, aquela irmã lá é muito carnal. Então é melhor que alguém diga ou me critique por me achar muito espiritual e com algum exagero dentro do contexto, do que muito carnal. E é literalmente isso, amados, que o Senhor está nos falando nesta manhã, de ouvirmos com os ouvidos espirituais. Escute uma coisa: Ele está levantando uma igreja para este tempo, uma igreja relevante, uma igreja que vai fazer a diferença. Ei, uma igreja em que Jesus está colocando nas diversas áreas de atuação para ser boca de Deus onde chegar. Eu quero liberar nesta manhã uma palavra lá no seu departamento. Você é boca de Deus. Ei, eu tenho certeza, pastora, talvez você não tenha tanto tempo de estar nesse ambiente
somente aqui, mas está sendo usada lá no SESC, como era isso mesmo? Como boca de Deus, falando pelo Espírito Santo, cheia da unção do Espírito Santo. Diga para alguém: você está sendo enviado nesta manhã para ser boca de Deus, lá no seu condomínio, lá na sua rua, lá no seu trabalho, na missão pela qual Ele te enviar. Você, a partir dessa manhã, é boca de Deus e vai falar pelo Espírito a partir dessa manhã. Deus tem me dito de uma forma muito forte e pontual: eu estou comissionando pessoas que são espirituais. Eu acho o Espírito Santo incrível, porque nós estamos em dias muito interessantes, que aqui no Brasil está tendo, né, o congresso, a conferência, não sei como chama, né, do G20, e eu estou hospedada num hotel e está um movimento. Ontem, quando eu desci, tinha gente com árvore na mão, árvore na cabeça, olha, mas dava um rebuliço, e um falava coisa, outro falava outra coisa, e um falava inglês, e o outro falava francês, e cada um com a roupa, e cada um com um ornamento, com uma vestimenta, e cada um reivindicando alguma coisa. E quando eu passei no meio deles, o Senhor disse: você é a igreja revestida de poder. Sabe o que Jesus está dizendo nesta manhã? A palavra revestimento é um vestido por cima de um vestido que eu já estou carregando. Eu sou discípulo, eu amo a Cristo, eu amo o sacrifício, eu amo o Evangelho, mas neste tempo, eu e você somos a igreja que Jesus levantou para esse tempo, e Ele está dizendo nessa manhã: oceano, seja revestida, porque está chegando e já chegou um tempo em que a igreja vai marchar debaixo de autoridade. Recebe nessa manhã esta unção de autoridade que Ele está trazendo sobre este ambiente, sobre esta casa, sobre a igreja de Cristo reunida aqui nesse lugar. A pergunta de Jesus nessa manhã é: quem se dispõe a ouvir com os ouvidos do Espírito? Porque o texto diz que Jesus está falando durante esses 40 dias aqui, Ele está falando acerca do reino de Deus. Fala forte comigo: reino de Deus. Não, mais forte: reino de Deus. Vamos lá: reino de Deus, reino de Deus. Ei, Ele está falando de uma cultura. Pastor Enoide, que cultura é essa? Jesus está falando aqui da cultura do reino. O reino é uma cultura, e eu e você não andamos apenas na cultura da nossa nação, nossos costumes, sejam eles musicais, de vestimenta, de comida. Não. Ei, eu e você nascemos dessa nação, como discípulos de Jesus dessa nação, agora em um envio missionário que Cristo está fazendo aqui nesta manhã, e Ele está dizendo: eu levantei você como igreja, uma igreja posicionada, cheia do Espírito Santo. Eu vim aqui nessa manhã trazer uma palavra profética, pastor Simval, pastora Rosália, pastores dessa casa, igreja de Cristo, que mergulha nesse oceano chamado oceano da graça. Preste atenção no que Ele está dizendo: eu estou levantando vocês. Vocês estão sendo levantados, e a cultura é a cultura do reino. Eu tenho um sobrinho, ele também é pastor,
ele tinha 8 anos de idade, estava tocando bateria, e o Senhor me mostrou um avião muito pequenino, e era muito interessante. Hoje eu entendo que era o drone, mas naquela época eu não sabia explicar, porque tem coisas que Deus mostra para a gente, para um tempo futuro, que a gente não entende muito o que está vendo, ou não é verdade? Mas eu expliquei como é que eu estava vendo. Naquele pequeno avião, que hoje eu entendo ser um drone, tinha uma bandeira e ela balançava, e tinha uma foto do meu sobrinho já adulto, com o rosto exatamente como é o rosto dele hoje, e naquela bandeira tinha um número. E eu disse naquele dia: Senhor, que número é esse? Nós somos uma família sacerdotal, uma família de pastores, missionários, músicos da casa do Senhor. E o Júnior, com 8 aninhos de idade, já tocava bateria. Ele era um fenômeno naquela época na bateria. E eu disse: Senhor, ele será um grande músico nessa nação, alguém relevante na área da música. E Jesus disse para mim: eu estou levantando ele na política. Só que naquela época, gente, falar de política na igreja era quase pecado. É ou não é? Muitos de nós éramos ignorantes acerca da política, e isso era de certa forma conveniente para muitos, e glória a Deus que a igreja despertou. Sabe por quê? A igreja precisa assumir o seu lugar. Agora olha aqui para mim, você não espere ser amado, porque não será. Você não espere ser elogiado, porque também não será. Nós seremos odiados sim. E enquanto Jesus não voltar, a igreja de Jesus não será aplaudida, ela será resistida. É por isso que nós precisamos ser o quê? Cheios do Espírito Santo. Jesus aqui, ele não está dando instruções corriqueiras e para que os discípulos escutem de forma automática, não. É preciso ter ouvidos ungidos com o Espírito para ouvir aquilo que ele está querendo dizer. Olha para alguém e diga assim: ele está te entregando nessa manhã uma chave. E se você crê, pega mais de uma. Oh glória! E se você crê, pegue mais que 2. E se você crê, pega mais que 3. E se você crê, vai pegando as chaves e vai dizendo: Jesus, vai abrindo a porta que eu vou passando. Vai abrindo a porta que eu vou passando. Jesus, vai abrindo que eu vou passando. Porque Jesus disse lá em Mateus 16: eis que eu dou à igreja as chaves. Não é a chave, é as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra está ligado nos céus. Como vocês se posicionarem na terra, o céu se posiciona e começa a trabalhar. E o que vocês desligarem está também desligado. Eu entreguei aquela palavra para meus familiares e disse para o Júnior: filho, anota num papelzinho em algum lugar, mas guarde este número. Quem lhe deu este número foi o Senhor, e no tempo oportuno Deus vai te levantar. Irmãos, o dia que Jesus falou isso, ele falou essa palavra num porão. Eu vou falar de novo. Nós estávamos, pastora Rosália, congregados em um porão. Se nós estávamos congregados num porão, você consegue entender a dinâmica das nossas condições monetárias? Elas eram irrisórias. Minha família tentando construir uma igreja acima, mas construir um porão, e nós ficamos longos anos
congregando naquele porão, em um bairro de difícil acesso. Eu sou dessa cor assim, não sei nem como que eu sou, a gente nasce assim, né, meio amarelo, mas eu sou de uma família negra, e aí, então, a minha família totalmente negra, mas não é negra de assim, meio begizado, não, é negro, né? Então, pastor, é assim da cor do senhor mesmo, negão mesmo, o Júnior é exatamente assim, a tia Maria é assim igual a senhora, é essa mistura santa aí. E eu não estou falando, irmãos, de Brasília, eu não estou falando do Nordeste, eu não estou falando do Rio de Janeiro, eu estou falando do sul do Brasil, onde lá nós, eu digo nós, porque lá para eles eu sou negra, e aí lá a gente é cuspido até hoje, meu filho sofre racismo até hoje, enfim, e é todo um contexto. Mas aí Deus começou a levantar meu sobrinho, e daqui a pouco as pessoas começaram a dizer: nós precisamos ouvir esse menino, porque ele ainda era um menino, mas pessoas relevantes da nossa sociedade londrinense queriam escutar aquele menino. Olha para alguém, aponte e diga assim: o que o céu está te dando na mesa dele nesta manhã vai ser desejado, e te chamarão e dirão: me fale, me fale, me fale, eu quero escutar o que você tem para falar. Levanta a tua mão, porque aquilo que você falar a partir dessa manhã será profecia. Levanta a mão, Deus está levantando pessoas aqui. O que você dizer lá no seu departamento, lá na sua rua, lá no seu condomínio, a partir dessa manhã será profecia. Eu vejo Deus levantando pessoas que talvez eram tão tímidas até hoje, mas cheios do Espírito Santo. Você vai dizer aquilo que o céu está te ordenando a falar nesse tempo. Eu discipulei meu sobrinho durante muitos anos, e até hoje sou a mentora dele. E um dia ele disse assim para mim: tia, será que eu já estou pronto? Eu falei: pronto está, só não é conhecido. Mas se você tem o Espírito Santo e você tem um envio, vai nesta tua força, filho. E ele se candidatou pela primeira vez, e ele foi até então na história daquela cidade, o jovem negro mais votado de todos os tempos. E a notícia na televisão e aquilo que falava acerca dele é: quem é esse ilustre desconhecido? Olha para alguém e diga: cheio do Espírito Santo. Sabe o que Jesus está me dizendo nesta manhã? É que alguém aqui estava dizendo: eu acho que já passou meu tempo, já passou minha hora. O céu está dizendo: você está totalmente enganada, totalmente enganado. Nesta manhã eu estou te levantando, porque você é a igreja desse tempo. Eu estou te enviando nesse tempo, por isso te encho de poder e autoridade para este tempo. Ei, ele está dizendo: é com você que eu conto a partir de hoje. Olha para alguém e diga assim: você veio nesse culto, você veio nesse culto. Você poderia vir em outro horário, mas você veio nesta manhã. Oh meu Deus, porque ele está te levantando nesta manhã, nesta casa. Se candidatou a segunda vez, ganhou, a terceira vez ganhou também. Pastor, um grande pastor, um levita extraordinário,
Depois, quando o nosso governador foi eleito, ele foi convidado para ser o seu assessor direto. E nesta última eleição, ele, contra todas as expectativas, ele e seu companheiro foram eleitos prefeitos da nossa cidade. Pega na mão de alguém e diga: o Espírito de Deus vai te colocar. Eu estou liberando uma palavra, aquilo que o céu me disse. Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Oh, foi eu que escolhi você, e eu vou te colocar. Eu vejo Deus colocando pessoas aqui, em lugares do ministério, em lugares lá no meio político. Deus está dizendo nesta manhã: eu estou colocando você lá naquele condomínio. Eu vou, ei, Jesus está dizendo aqui que vai ter mudanças radicais aqui nesse lugar. Ele está dizendo: eu estou enviando você, porque aquilo que eu estou te falando é espiritual. É espiritual. Deus está da calamaia dizendo aqui nesta manhã que Ele tem se agradado desta casa. Assim diz o Senhor: Abaia sei, tenho me agradado deste lugar. Reminai calabaia. O Senhor está dizendo nesta manhã: permaneçam no chamado para o qual eu vos levantei nessa geografia. Ei, muitos querem que sejais diferentes, mas o Senhor está dizendo nessa manhã: foi para isso que eu vos levantei. Derei choqueremai, rebacai choremai, reminahasturi calabai, reminacanchoremai. A conversa é acerca do reino de Deus, no entendimento do chamado. Esse ano alguém me chamou de uma forma muito assim, bem intencionada, e disse assim para mim: pastor Enoide, você é tão legal com esse cabelo rosa, parece assim ser tão descoladona, mas quando abre a boca denuncia que é da Assembleia. Aí a pessoa, muito bem intencionada, pastor Rosário, disse assim para mim: tira esse vestidinho, esse sapatinho de irmãzinha, esse sapatinho nude, e você. Aí começou a me dizer qual tipo de roupa que eu deveria vestir, e disse que você tem uma palavra assim tão boa, mas assim você precisa mudar a maneira que você transmite a mensagem. Aí me disse assim: senão você não vai alcançar essa geração. E falou um tanto de coisa. Aí eu procuro, irmãos, não ser orgulhosa. Eu procuro, não sei se alcanço isso da totalidade. Aí eu fui para os joelhos de Jesus. Olha, a pessoa falou uns trem legal para mim, me deu um endereço de uma agência. Eu contactei a agência para fazer assim a minha arte visual, como eu deveria me apresentar, e como que eu devo falar, e como que eu devo pregar. Gente, preste atenção, eu não sou ignorante, tá bom? Vocês conseguem me entender? Porque a conversa aqui nessa manhã, oh glória, está alcançando um propósito. Eu sei que a gente tem que melhorar, e tem que sempre melhorar. E aí, eu fui para o joelho.
Aí, para ajudar, pastor Simval, eu cheguei para pregar numa grande conferência, mas grande mesmo. E quando nós entramos na van, todos nós, os preletores, cantores e tal, quando nós entramos na van, um dos preletores olhou para mim, muito famoso nesse momento, falou assim para mim: ô Enoide, você para mim é uma incógnita. Falei, por conta de quê? Porque você não é famosa. Só que eu acho engraçado. Eu assim, olho para os cartazes, para os anúncios das conferências, e aí eu vejo fulano citando os cabras do momento, e as cabras do momento, fulana, beltrana, ciclano, e não sei quem, e lá no meio, você. Só que todo mundo é famoso, mas você não. Então, para mim, você é assim. Aí ele falou, você é uma incógnita, você é um mistério de Deus, porque você não tem fama, você não tem muitos seguidores, e falou um tanto de coisa. Aí eu fui pensativa, falei, o outro falou que eu tenho que procurar uma agência, que eu tenho que mudar de roupa, que eu tenho que mudar de jeito de falar, que eu tenho que mudar meu Instagram, que eu tenho que fazer não sei o que lá no YouTube, que eu tenho, dá certo, até que tem mesmo. Mas aqui, Senhor, e o outro está falando que eu sou incógnita, porque no meio de todo mundo famoso, só eu que não sou, mas estou no meio. Aí o congresso foi demais. Eu gosto muito de ser ministrada, de ser apacentada, discipulada, e eu aproveitei, e eu recebi tanto de Deus daquela conferência. Só que cada vez que eu recebia, eu ia dizendo assim, eu falo o que depois, e eu falo o que depois, e eu falo o que depois. Ô gente, chegou minha hora. Sabe, é quando fala assim, fulana, beltrano, não sei quem, e outros. Você lembra que os cartazes antigamente tinham e outros? Eu era o e outros lá da conferência. Me botaram no final. Preste atenção. E aí eu fui ministrando, que esse jeito caipira que Deus me deu, que eu sou da Grota lá de Minas, e fui ministrando, e na metade da ministração, as crianças vieram para frente, em lágrimas, e as crianças pediram ao pastor, deixa a gente subir no púlpito, e elas subiram no púlpito, e ficaram olhando para mim, eu pregando, e as crianças em lágrimas. Daqui a pouco sobe os adolescentes, e fala com o pastor, e o pastor disse que podia subir, e aquele altar foi enchendo, e é grande, muito grande assim também, e aí foi lotando, e vem os jovens, e vem vindo aquela multidão, e daqui a pouco não cabe aqui, eles estão aqui, ocupa os corredores. Aí o pastor da igreja pegou o microfone e falou, gente, eu não aguento não, eu vou te interromper à noite. Falei, é mesmo, acho que eu já falei demais, que né, todo mundo já falou tanta coisa boa aqui. Ele disse não. Fulano, aí apontou, cobrou 25 mil pelos 2 dias. Nenhuma criança subiu no altar. Foi ele que falou, não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Beltrano, 18. Nenhum jovem subiu aqui quebrantado. Fulano pediu 12. Não sei quem 8, e foi falando. Aí olhou para mim e falou assim, e você não me pediu nada? Eu falei, não pedi não. Ele falou, pediu não. Aí virou para a igreja e falou assim, irmãos, essa menina é da roça. Ela é da roça, igreja. E nem me pediu nada. Quando ele disse isso, o Senhor disse assim para mim, foi para isso que eu te chamei. Olha para alguém perto de você, aponta como profeta, aponta e diga, foi para isso que Ele te chamou.
Pastor Simval, quando eu estava no hotel essa noite, orando por esta manhã, o Senhor me disse: vai lá dizer para o oceano que foi para isso que eu o chamei. Diga ao meu servo, pastor Simval, pastora Rosália, não está errado não, pastora, não, vocês não estão equivocados não. O Senhor está dizendo: foi para isso que eu vos chamei, para que falem pelo Espírito, ministrem pelo Espírito, cantem pelo Espírito, sejam nesta manhã cheios do Espírito Santo. Eu estou encerrando. Escute. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: e aí? Quando é que o reino de Israel será restaurado? Porque eles estão ainda debaixo de um governo romano. Jesus está falando acerca do reino do que, igreja? E aí eles perguntam o que para Jesus? E a nossa causa política? Que dia que vai ser resolvido? Cutuca alguém e diga assim: não se preocupe com a sua causa, não. Quando eu estava orando, Deus disse: fala para a minha igreja, não se preocupem, vocês têm uma promessa. Igreja, você tem uma promessa. Liderança dessa casa, pastores amados, vocês têm uma promessa. Mas que dia que é? Jesus disse assim: não compete a vocês saber o tempo, a hora, essa questão. Ei, sejam cheios do Espírito e cumpram o meu propósito pelo Espírito. Aqui aumentou a conta de luz e de água. Ela aumentou bastante. E um dos nossos pastores subiu no altar e falou assim: gente, para fazer a oferta, a conta de luz vai subir 17%. Eu falei: gente, isso não é palavra de oferta não. O povo vai fechar a mão, não vai ofertar não. Mas como que alguém vai fazer dízimo e oferta e dar um anúncio desse? Ó, igreja, a conta de luz vai subir 17%. E eu estou nessa época de indo para a menopausa, que eu sinto um calor. E aí eu falei: misericórdia, Jesus, o meu ar-condicionado fica torando no ano 17. Como é que eu vou pagar essa conta, meu Deus? Mais 17%, eu tinha subido. Agora vai subir mais 17%, meu Deus. O Senhor disse: eu estou usando o meu servo para dizer que o meu sustento não depende da competência de quem é rei, quem é... Cutuca alguém, diga assim: para, fica com esse negócio de brigando, esquerda, direita, centro. Faça seu papel como cidadão. Mas quem te sustenta é o céu. Deus falou comigo: está preocupada com que, noite? Quem te chamou foi eu, quem te enviou foi eu, quem te sustenta sou eu. Quem é que você está preocupada? Governo de lá, governo de cá, para ali, para o meio, para a esquerda, para a direita, para a frente. Quem te sustenta sou eu. Vocês estão preocupados? Quem vai? É Israel agora ou é Roma? É quem que é? O Senhor está dizendo assim: seja a igreja, anuncie as boas novas de salvação. E eu disse para a pastora Rosália: que coisa tremenda.
Ninguém ouve mais, pastor Simval. E eu jubilei. Eu disse, ele nem sabe o que eu vou pregar. Cheio do Espírito Santo, falou conosco nessa manhã. Viva o dia de hoje como se ele voltasse agora mesmo. Eu fui criada assim. Os pastores no final do culto nos despedindo e dizendo, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse. Amanhã, daqui a pouco, ele voltará. Aí eu cheguei de viagem, fiz a viagem, cheguei de viagem, com tanto de dinheiro nos envelopes assim, com as contas do mês, e levei para o meu pai que paga as minhas contas lá para mim. E aí quando eu cheguei na casa dos meus pais, tinha uma missionária lá, e mamãe falou comigo assim, Enoide, a missionária Edith está aí, Deus falou para mim que é para você dar R$250 para ela de oferta. Falei, falou para a senhora para eu dar? Uai, se ele falou que é para dar 200, por que a senhora não dá? Ela falou comigo, Deus falou para mim que é para você dar. Falei, ó, Deus falou e a minha mãe falou. Mesmo que não for Deus, é mamãe. Então eu vou obedecer. Aí entreguei a oferta para Edith, falei, não fica acostumada não, hein? Sei que você falou na cabeça da mamãe. Irmãos, eu tirei de dentro do envelope da conta de luz os R$250. No outro dia, fala comigo, no outro dia, vai ficando de pé aí no seu lugar. Eu estava lá no escritório do meu ministério. Aí a secretária falou assim para mim, pastor Enoide, tem um rapaz aí no telefone falando que é diretor da Globo. Pode falar Globo aqui, pastor? Quer falar com a senhora. Eu falei, ô André, você é tão inteligente, minha filha. Você não está vendo que quando o povo fala que é da Globo, do SBT, é golpe, é lá da prisão, tá ligando, menina? Aí eu atendi. Ele disse, pastor Enoide, aqui é Tiago, Greco. Pastor, eu sou aqui um dos diretores aqui da Globo. Eu falei, é mesmo, tu é diretor da Globo? Se sou. Eu disse, eu sou a neta do Silvio Santos. Vai tirar onda, menino. Tu é diretor de Globo? Ele falou, eu sou sim. Minha mãe converteu com a senhora, assistindo suas ministrações. E a minha irmã também. Aí a Janaína, eu falei, ixi, não é trote não. Ele falou, não é não, porque minha mãe apresentou Jesus e minha irmã também, através do seu ministério. Aí eu estou aqui com a Cissa Guimarães e com a Heloísa Perricê. Falei, eita, é mesmo, tu tá? Eu estou com elas aqui. Nós estamos fazendo um trabalho. E eu estou mostrando a pregação da senhora para elas. E Jesus falou para mim assim, pastor Enoide, que eu precisava mandar uma oferta para a senhora agora. O apóstolo Paulo fala que a gente precisa compartilhar o que de melhor temos recebido com quem se dedica a nos ensinar a palavra. A senhora tem ganho almas para Jesus. Eu quero semear no seu ministério. Manda seu Pix para já, né? Não é uma benção passar negócio de Pix. Eu amo o irmão Pix. Pix de Melo é o sobrenome dele na minha vida. Aí eu passei, pastora. Aí ele mandou, ele disse assim, chegou, pastor? Eu disse, chegou. Quanto que chegou aí? Eu disse, 2.500. Eu tinha ofertado 250. Aí Jesus falou comigo assim, quantas contas de luz dá para pagar? Falei, um tantinho bom. Pega na mão de alguém e diga, ei, se alegre no Espírito nesta manhã, porque um grande avivamento vem aí. A palavra que eu tenho para te entregar nesta manhã é: permaneça no Espírito, permaneça. Comece agora a orar em línguas. Quem fala em línguas, quem não fala em línguas, seja agora batizado com o Espírito Santo. Recebe agora renovo, seja renovado agora.